Oi, diário. Praticamente acabei de acordar, temos que mostrar a realidade. E um cabelo em transição, mas enfim. Tomando aqui o meu chá gelado de gengibre. Inclusive, não coloquem coisa quente em garrafa plástica para fins de evitar o bisfenol. Hoje eu vou falar sobre o fato de eu ter pedido demissão. Este ano de 2025, eu pedi demissão em abril, porque eu já não tava aguentando mais. Resumindo pra vocês, a ópera, eu trabalhei durante 9 anos em um lugar, era um hospital, e eu achava que as pessoas falavam de burnout, que era uma coisa muito... Ai, gente, como é que a pessoa tem burnout e tal? Porque eu trabalho de carteira assinada desde os meus 14 anos, eu vou fazer 28, então... Poxa, 14 anos. Sempre me dei bem nos meus trabalhos e tudo, sempre gostei de ter dinheiro, nunca fui preguiçosa em relação a trabalhar. Às vezes até conciliei 2 empregos, por exemplo, pra eu ter uma qualidade de vida melhor. Só que aí, o que aconteceu? O burnout me pegou. E eu comecei a ter umas coisas muito ruins, desde nós na garganta, coração acelerado quando eu chegava na minha empresa. Eu subia a rua assim e eu começava a chorar, tipo, meu olho enchia de água e a lágrima ia caindo, aí eu conseguia me acalmar. Depois eu entrava pro banheiro, chorava, não sabia nem o porquê direito. E aí eu custava conseguir sair pra bater meu ponto pra trabalhar. Não tava produzindo, tava descontando tudo nas pessoas, então assim, foi horrível. Tipo, esse emprego eu fiquei muito tempo lá, apesar de eu gostar de mudanças e tudo, porque eu recebia ali líquido contando com benefício adicional e etc, cerca de 3.200 ou 3.250, dependendo do mês, assim, mais ou menos. E é um valor que dá pra você viver ok, porque eu não moro com os meus pais e, tipo, quando você sai da casa dos seus pais, eu acho que viver com um salário mínimo à risca é muito difícil, então é bom sempre você tentar fazer pelo menos um pouquinho a mais. Então, enfim, eu peguei e saí de lá. Foi muito libertador. Eu tava com muito medo. Eu ainda estou com muito medo. Eu vou fazer um vídeo depois falando pra vocês sobre o meu binder financeiro. Aqui nesse binder, até somei na calculadora aqui, porque eu tava organizando, tem R$ 2.327 aqui dentro. Então é uma diferença bem brusca, né? Tipo, de, sei lá, R$ 1.000 de diferença. Isso faz muita diferença. Atualmente eu não tô trabalhando com carteira assinada, minha carteira não está assinada, porque eu comecei a ter esse pensamento, essa sensação de me sentir presa. Apesar de que esse mês eu tô trabalhando em uma distribuidora, eu até recebi um pouco mais do que eu pego, porque eu trabalhei Natal, dia 24, trabalhei dia 25, vou trabalhar dia 31, só que só de manhã, eu não vou me dar tanto também, não. Eu vou ser bem sincera, eu fiz pra ajudar lá e tal, porque o dono é muito bacana com a gente, mas foi por dinheiro. Então, assim, geralmente eu consigo pegar 1.800, 1.900. Agora eu consegui pegar um pouquinho a mais pelas festividades, né? Mas, enfim, ele tem a ideia de assinar a carteira da galera em fevereiro, agora de 2026, só que eu acho que eu não quero. Porque, por exemplo, eu quero viajar, eu quero realizar meus sonhos. E eu tenho carteira assinada desde os meus 14 anos. Isso significa que eu saio de um emprego, entro no outro, saio de um emprego, entro no outro. Então, não consegui, por exemplo, fazer um intercâmbio de 3 meses. Que, nossa, não é o maior sonho da minha vida, mas eu gostaria muito de fazer. Então, o dia que eu tiver oportunidade, dinheiro suficiente, pode ser que eu faça. E aí, como é que eu fico? Ai, assina carteira, desassina carteira, assina, pede demissão. Então, assim, tá sendo um pouco desafiador viver com isso aqui, mas eu vou procurar outras fontes de renda, eu vou tentar ter uma meta de fazer pelo menos ali uns R$ 700 a mais do que esse valor pra, sei lá, ficar quase R$ 3.000. Eu acho que pra quem não mora com os pais, viver com um salário ou até R$ 1.900, pelo menos em cidade grande, é muito complicado, né? Então, eu tô muito, muito, muito feliz, muito mesmo, de eu ter tido coragem de ter saído do meu emprego, de ter pedido demissão, um lugar que eu fiquei tanto tempo. Eu tenho referências de adultos, sei lá, pessoas da minha família, que ficaram 20, 25 anos em uma empresa. Claro que são gerações diferentes, mas eu me via naquela empresa, trabalhando lá, sei lá, 20 anos. E não tinha oportunidade de crescimento. Eu ia fazer a mesma função lá, tipo, as coisas mudam
sei lá, cada 2 anos muda um jeito de fazer algo, ou acrescenta, ou diminui, mas é sempre a mesma coisa que você faz. Eu, tipo, acho que eu fiquei lá muito tempo porque eu fiz a mesma função, mas eu troquei de setores. Então, por exemplo, eu fiquei num andar por uns meses, aí depois eu fui pro primeiro andar, depois eu fui fazer outro serviço, depois eu fui... Tipo assim, eu sempre tava rodando entre os setores, porque eu sabia fazer tudo, muitos anos, então isso foi algo também que me ajudou a ficar lá muito tempo. Mas, agora, para esse ano de 2026, eu não sei se eu quero assinar minha carteira, eu quero viver meus sonhos, mas também para viver os meus sonhos eu preciso de dinheiro. Então eu tô num dilema que eu tenho que pensar em coisas e em atividades que eu possa fazer, que talvez eu goste e que me dê dinheiro. Eu tô totalmente perdida, eu tô totalmente com medo, mas eu vou mesmo assim, porque eu acho que quando a gente toma coragem de fazer algo, sei lá, dá muito medo, mas ao mesmo tempo você se sente, de certa forma, empoderada em fazer algo. Então, vamos aguardar os próximos capítulos e depois eu vou fazer um videozinho pra vocês falando sobre como eu tô me organizando financeiramente, recebendo, sei lá, cerca de R$ 2.000 e sem morar com os meus pais. Enfim, é isso. Então, um beijo diário, até o próximo vídeo. Não sintam medo de fazer as coisas, mas façam planejando, tá? Não, você não joga tudo pro alto e vai viver. Apesar de que isso deu certo algumas vezes pra mim. Mas, sei lá, se esse vídeo tiver te inspirado de alguma forma, comenta aqui embaixo. Tchau!